Eu estou muito feliz com Jesus, muito feliz com Deus. Deus tem falado constantemente ao meu coração que Ele vai fazer isso que Ele acabou de fazer com a vida desta família. Deus tem falado muito ao meu coração que Ele há de cumprir cada desejo do seu coração, a cada promessa que foi cumprida, que foi prometida em sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que estão desanimando no meio do caminho, estão perdendo as suas forças, porque não estão vendo o resultado. Tem momentos que dá vontade de voltar para trás. Tem momento que, como o pastor disse no domingo passado, quer abandonar a carreira cristã. Talvez se eu perguntasse aqui para algumas pessoas que trabalham, que têm seu negócio próprio, como está a sua carreira profissional? Talvez você iria me falar, olha, está indo bem, eu estou com alguns planos, alguns projetos, estou investindo em tecnologia, em pessoal, e meu sonho é que isto cresça. Mas, ao mesmo tempo, se eu perguntasse como está a sua carreira espiritual, talvez você poderia me responder com as mesmas frases: estou investindo em oração, estou investindo na palavra, porque o meu sonho é que a minha carreira espiritual cada vez cresça mais. Nós não estamos dando o devido cuidado com a nossa vida espiritual, como nós estamos dando o devido cuidado com a nossa vida profissional. E foi o que eu ouvi há pouco a irmã falando. Deus está cuidando de todas as suas coisas. Cuida primeiro do reino de Deus. E a palavra dele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas são todas as coisas que você necessita para a sua vida no seu cotidiano. Vamos pensar nisso, que nosso investimento na nossa carreira profissional seja também um investimento grande na nossa carreira espiritual. Por isso eu estou alegre, porque Deus tem falado muito ao meu coração, que existem pessoas que estão realmente desanimadas, pessoas que caminharam até aqui, mas não estão conseguindo dar o próximo passo, não estão conseguindo, atravessaram um deserto todo, um deserto de sofrimento, um deserto onde passaram sede, fome, medo, frio. Mas, no momento de alcançar a terra prometida, estão desanimando, estão olhando para trás, estão olhando o exército de Faraó, estão olhando os problemas e as adversidades. É momento de nós olharmos para frente e ter em mente o que Deus disse a Moisés: diga ao povo que marchem. Vamos olhar adiante. Deus está pronto para te entregar a tua bênção, para te entregar aquilo que Ele prometeu. No livro de 2 Reis, no capítulo 8, no capítulo 4, a partir do verso 8, nós vemos a passagem aqui de Eliseu, um homem de Deus. E diz o começo assim, que sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Existia uma mulher, a Bíblia diz, rica, e toda vez que este homem de Deus, Eliseu, passava por ali,
E ela olhava aquele homem, verdadeiramente ela falava: este é um homem de Deus. Ela reconhecia naquele homem a presença de Deus. E aquela mulher, mesmo sendo rica, ela se compadeceu daquele homem, porque se você olhar a história, de onde Eliseu vinha, do Monte Carmelo para Sunem, a distância era mais ou menos de 11 quilômetros. Talvez quando ele passasse por ali, toda vez que ele passava por ali, já estaria exausto, cansado. Mas, como ele era um homem de Deus, Deus não o desamparava. Toda vez que ele passava por ali, aquela mulher o servia, dava pão, o alimentava. E aquela mulher um dia fala para o seu marido: olha, toda vez que esse homem passa por aqui, nós vamos preparar para ele um lugar onde ele vai ficar. Toda vez que ele passar, ele vai ter um lugar de repouso. E preparou ali aquela mulher um cômodo, onde toda vez que Eliseu passava por ali, ele se acomodava, podia descansar, podia dormir e se alimentava. Hoje nós vemos que os corações das pessoas estão endurecidos. E nós não temos mais um coração piedoso de ajudar, de socorrer um irmão no momento que ele está precisando. E Jesus nos ensinou isso. E isso aconteceu na vida dessa irmã que acabou de dar um testemunho aqui. No momento que ela precisou, ela encontrou alguém que o socorreu naquele momento, que o proveu todas as suas necessidades. E Eliseu, quando fica na casa daquela mulher, ele fica também compadecido de querer retribuir algo por aquela generosidade. E chama então aquele jovem que caminhava com ele, Geazi, e disse: chama aquela mulher, o que será que nós podemos fazer por ela? Porque toda vez que você é agraciado, toda vez que você recebe algo de alguém, você não vê o momento de retribuir. E por que nós, quando recebemos a bênção de Deus, por que nós, quando recebemos o favor de Deus, nós não retribuímos? E Deus, Ele não pede nada de mim e de você em retribuição, senão a nossa fidelidade. Apenas a nossa fidelidade. E Ele mesmo fala: sede fiel no pouco, e eu vou te colocar no muito. Apenas a fidelidade. Mas nós, às vezes, não retribuímos. Muitas vezes, quando recebemos a bênção, nós viramos as costas para Deus. E esquecemos que foi Ele que foi o autor e consumador daquela obra. Mas Eliseu, compadecido e grato por aquilo que aquela mulher fez por ele, ele fala para o seu moço: chame, o que podemos fazer por ela? E Eliseu chama e fala: olha, o que eu posso fazer para você? Eu posso te levar aos reis, aos governantes, te tornar uma pessoa muito mais importante? E ela disse: não, eu estou bem aqui com a minha família, eu já estou bem aqui, eu não necessito de nada, eu estou bem. Mas mais uma vez Eliseu chama aquela mulher, porque o moço disse: Eliseu, vejo que ela não tem filho, e o marido dela já é velho. Eliseu então chama e fala: ao tempo do Senhor, você vai ter um filho. Deus nunca te deixa desamparado quando você segue os passos dele. Como nós, quando recebemos uma gratidão, quando recebemos um presente de alguém, que nós não vemos a hora de retribuir, Deus, quando você está aos pés dele, quando você honra a Deus em todos os momentos da sua vida, quando você tem Deus na sua vida em primeiro lugar, Deus não vê o momento de te entregar algo.
Deus não vê o momento de te dar uma bênção. Deus não vê o momento de cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. E foi assim. Aquele homem usado por Deus chama aquela mulher e fala: ao seu tempo, Deus vai te dar um filho. E ela não acreditava. O marido com uma idade já avançada. E vira para o profeta de Deus e fala: não minta para mim. Eu estou bem assim, não minta para mim. Mas ele percebeu que havia algo, uma tristeza no coração dela não ter filho. Porque nós sabemos que naquela época, quando não se tinha o filho, depois que ela ficasse viúva, o único sustento de uma mulher viriam dos filhos. Mas no tempo determinado, Deus cumpriu a promessa sobre a vida daquela mulher. Uma mulher que temia o Senhor. Uma mulher que buscou agradar o Senhor, socorrendo aquele profeta. E quando o menino já era grande, diz a palavra de Deus, quando o menino já era grande e estava no campo com seu pai, começou a sentir uma forte dor de cabeça. A Bíblia não relata, mas talvez por uma insolação. E aquele menino começa a falar: pai, a minha cabeça dói muito, a minha cabeça dói muito. E o pai então fala para os seus empregados que o levem até a mãe. No momento que aquele menino chega até a mãe, aquele menino morre. Aquela mulher não entra em desespero. Talvez o seu sonho aparentemente tenha morrido. Talvez tenha morrido as suas finanças. Talvez o amor pelo seu marido. Talvez o amor pela sua esposa, ou vice-versa. Talvez o amor da sua esposa por você, ou do seu marido por você, tenha morrido. Não desespere. Aquela mulher não desesperou. Talvez tenha morrido a sua esperança com relação às suas finanças, com relação à sua empresa, com relação ao seu ministério. Aquela mulher apenas levou o filho ao quarto, deitou o filho no quarto e foi atrás de quem ela devia ir. Ela foi atrás do homem de Deus. No momento em que nós estamos sendo assolados, no momento em que nós perdemos as esperanças, no momento em que morreu o seu sonho, morreu tudo aquilo que você planejava, é o momento agora de você orar e buscar ao Senhor. Essa semana eu estava falando com umas pessoas sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias que estava vivendo uma luta, o rei de Judá, homem temente a Deus, estava vivendo uma luta com o rei Senaqueribe, rei da Síria. E já não bastasse isso, recebe cartas daquele rei, dizendo que assolaria Israel e todas as pessoas. E já não bastasse aquilo, aquele homem foi acometido de uma doença grave. E no momento chega o profeta, isso está em Isaías, no capítulo 38, chega um profeta e fala: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Era uma doença incurável. Mas aquele rei, ele não se prostrou. Ele sabia quem ele era diante de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. O que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. E naquele momento, aquele homem, ele se prostra diante de Deus e fala: Senhor, verdadeiramente o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece que eu sou um homem que ando na verdade diante de Ti. O rei Ezequias faz essa oração. E novamente Deus usa o profeta Isaías e fala: agora vai novamente ao Ezequias e diz: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vou acrescentar mais 15 anos de vida. No momento em que nós estamos passando por dificuldade, parece que mais uma coisa vem sobre nós. Aquele homem estava em luta e agora mais uma coisa, uma doença que o levaria à morte. Sabe, naquele momento que você já está com a dívida, agora vem a doença, agora vem o despejo, agora vem isto, agora vem aquilo. Não é momento de desespero. Eu tenho certeza do que eu tenho falado para vocês aqui. Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para entregar para nós todas as promessas que Ele fez. Basta somente crer.
E aquela mulher, voltando para aquela sunamita, ela vai até o homem de Deus, pede para que preparem o cavalo para ela, a jumenta, e ela vai até o homem de Deus. Quando ela chega naquele lugar, ele mesmo observa que o coração dela está triste. E ela fala: eu não pedi filho, e agora meu filho está morto. Mas aquele homem imediatamente vai com ela até aquele lugar. Interessante que quando Eliseu chega na casa, muitas vezes nós fazemos atos proféticos. E os atos proféticos são importantes em nossas vidas. Mas Eliseu, antes dele fazer o ato profético, ele orou. Antes de nós fazermos e realizarmos alguns atos proféticos em nossas vidas, e Deus honra quando você faz um ato profético, mas antes nós temos que orar. A primeira coisa que Eliseu fez, ele foi ao quarto, se prostrou e orou ao Senhor, pedindo que desse vida àquele rapaz. Depois que ele faz isso, aí sim, ele se deita em cima do rapaz. Ele coloca o rosto sobre o rosto dele, coloca os olhos sobre os olhos dele, coloca a boca sobre a boca dele, e aquele rapaz então ganha novamente o fôlego de vida. Mas a primeira coisa, olha aqui, diz: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois disso, voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou-se a subir, estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Interessante que ele acreditou. Ele fez a oração, fez o ato profético, e depois ele foi lá, só esperou para voltar para ver o milagre. Mas, às vezes nós estamos orando, saindo e não acreditando que o milagre vai acontecer. E o que nós aprendemos dessa lição? Que Deus abençoa aquele que é fiel. Deus sempre vai abençoar aquele que é fiel, aquele que cumpre as tuas palavras, aquele que cumpre as tuas promessas, aqueles que andam no mandamento do Senhor. Deus abençoou essa mulher fiel, dando-lhe um filho. Ela era fiel. Deus submeteu à prova mais severa, que depois de ter dado um filho, esse filho lhe é tirado. Muitas vezes nós somos submetidos às provas mais severas. Depois de recebermos bênçãos, depois que nós estamos com ela nas mãos, assim mesmo o inimigo tenta nos tirar. Nós somos submetidos a provas. Vocês lembram de Jó? Jó 11:17? Muitas vezes, situações inexplicáveis. Deus permite que seus fiéis enfrentam provações e aflições inexplicáveis. Coisas que nós não entendemos. Coisas que às vezes, puxa vida, será que Deus não está olhando essa situação? E no livro de Jó 2, eu falei 11, Jó 2, de 1 a 6, diz assim: Jó 2, 1 a 3. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sua causa. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que te acusava de dia e de noite. Satanás não mede esforços para se apresentar diante de Deus e acusar, mas Deus ainda acredita em nós. Deus ainda fala: tem visto o meu servo?
temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal? Deus conhecia a carreira cristã de Jó. Deus conhecia como ele andava. Deus, às vezes, nos põe a provas inexplicáveis, porque Deus conhece o meu e o seu coração. No livro de Hebreus, no capítulo 11, livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Mesmo depois de você ter recebido as bênçãos. Bênçãos que você sabe que você já recebeu muito de Deus. Muitas vezes nós somos ingratos. Nós não olhamos para trás tudo aquilo que Deus já nos fez. Tudo aquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. E hoje estamos passando por situações inexplicáveis. Por aflições inexplicáveis. Olha, Abraão recebe uma promessa de Deus e de repente passa por uma situação inexplicável, mas assim mesmo ele manteve sua fé, porque aquele que prometeu era justo e fiel para fazer com que nada acontecesse ao filho dele. Abraão talvez não pensaria que Deus ia livrar o filho da morte, mas ele tinha certeza que mesmo que ele o matasse, Deus o ressuscitaria. Muitas vezes a maneira de Deus nos abençoar é diferente. Talvez nós pensamos que vai vir do norte e vem do sul. Talvez nós pensamos que vai vir de um parente e vem de um desconhecido. Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. E pode ter certeza que Deus nessa manhã, Ele está vendo a cada aflição, a cada coração. Deus não tem prazer na sua aflição. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Mas muitas vezes, como Deus é justiça, e muitas vezes nós se desviamos do caminho. Então, Deus não tem muito argumento para falar: Satanás tem visto meu servo Jairo, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus possa estar falando de mim e de você nesta manhã? Porque aquele que te acusava de dia e de noite, ele ainda encontra-se entre nós, ele ainda encontra nesse mundo e fazendo as mesmas coisas. Mas a palavra de Deus também diz que maior é quem está contigo, maior é quem está com você do que quem está no mundo. Mesmo que Satanás tente contra você, mesmo que neste momento ele está armando contra você, mesmo que nesse momento ele tenha te tirado a sua paz, tenha te tirado alguns bens, tenha te tirado a sua saúde, tenha te colocado alguma enfermidade, você creia que Deus é poderoso para reverter qualquer quadro. Deus, nós estamos falando aqui, neste momento, nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós estamos falando de um Deus de Abraão, um Deus de Isaque, um Deus de Jacó. O eu sou aquele que pode fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você crê nessa manhã? Você crê que você entregou tudo a ti, tudo a Deus? Você cantou: Senhor, eu entrego tudo a ti, eu entrego meu coração, eu deixo de ser soberbo, eu entrego tudo a ti. Que isto que você cantou nessa manhã possa ser uma verdade na sua vida. Posteriormente, depois das aflições, Deus derrama seu amor e graça. Deus derrama seu amor sobre a minha, sobre a sua vida. Deus derrama a compaixão à medida que você se mantém firme nele. Em Salmo, no capítulo 25, Salmo 25, no verso 8, do 8 ao 10, diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores.
Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Todos aqueles que guardam o conserto de Deus e os seus testemunhos e que andam nos seus caminhos, Deus tem prazer em abençoar. Tudo depende do caminho. Tudo depende do caminho. Talvez você possa sair daqui agora e escolher 2 caminhos para você ir para a sua casa. Você quer chegar rápido? Depende do caminho. Você quer chegar com o seu carro limpo? Depende do caminho. Você pega um caminho asfaltado ou um caminho de terra. Você quer preservar o seu carro? Escolhe um caminho com buraco, escolhe um caminho plano. Na vida cristã é a mesma coisa. Tudo depende do caminho. Existem 2 caminhos e uma escolha. 2 caminhos e uma escolha. Não tem como caminharmos na vida espiritual por 2 caminhos. A Bíblia diz que se você agrada um, desagrada o outro. Se você ama o mundo, você desagrada a Deus. E também se você amar a Deus, o mundo não vai ficar contente com você. Mas a Bíblia também diz que você é forasteiro e peregrino nessa terra. Jesus diz, eu não sou deste mundo, assim também como você não é. E se nós não somos desse mundo, nós não temos que viver nos padrões do mundo. Nós temos que viver nos padrões de Deus. 2 caminhos e uma escolha. Qual caminho nós estamos seguindo? Por qual caminho nós estamos fazendo a nossa corrida? Por qual caminho? Mateus 7, 13 e 14. Deus nos deu livre arbítrio. Somos livres para fazermos nossas escolhas. E em nossa vida existem esses 2 caminhos. Qual deles nós queremos andar? Qual deles nós escolhemos para andar? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Apertado e estreito é o caminho que te leva à vida e à salvação, e são poucos os que vão entrar por ele. Jesus sabia disso. A vida cristã é uma vida de luta e perseverança. A vida no mundo é uma vida de luta e perseverança. As pessoas que estão no mundo, eles estão lutando. Estão lá com o seu trabalho, com as suas causas, com seus problemas, lutando e perseverando. E nós também, na nossa vida cristã, nós também estamos lutando e perseverando.
Então vamos embora porque não há diferença. Mas há. A diferença é que você passa pela luta e pela adversidade, pelo deserto, pela tempestade, pelo mar revolto, em paz, sabendo que você vai alcançar a vitória. Diferentemente de você perseverar, lutar com a vida atribulada, tomando remédio para dormir, fazendo terapia, consultando astrólogos e na incerteza que você não vai conseguir. E que muitas vezes o desespero leva a pessoa a dar cabo na própria vida. O caminho é estreito, mas te leva à salvação e à vida eterna. Ao passo que o caminho largo, talvez você possa ter alguns deleites, mas vai te levar à morte e à perdição. Qual caminho nós estamos escolhendo? Em que caminho nós estamos andando? Interessante que o caminho, se você fizer também um paralelo entre uma estrada de rodagem boa, larga, com 3, 5, 4 pistas de rolamento, 4 faixas, 5 faixas, e um caminho onde você vai a um sítio, um caminho estreito de terra. Interessante que nesse caminho largo você encontra diversas coisas que vão chamar a sua atenção. Desde restaurantes, alguns bares, umas casas de jogos, durante a sua trajetória, nesse caminho largo. Muitas coisas vão atrair os seus olhos. E interessante que você vai parar. E vai perder tempo na sua viagem. E vai perder tempo em chegar ao seu destino. Não é assim? Nós estamos numa estrada, numa viagem. Pô, tem um posto ali de serviço, vamos lá, vamos parar, vamos comer um pouquinho, vamos beber água. Daqui a pouco, puxa, mas agora eu estou cansado, tem ali um hotel, vamos parar ali, vamos descansar, pernoitar, amanhã a gente continua. Daqui a pouco, puxa, que lago bonito, vou parar lá, vou ficar. É o caminho largo e atrativo, é o caminho do mundo. Ao passo que quando você está num pequeno caminho de terra, você não tem muitas coisas do seu lado. Quem leu o livro Peregrino vê bem, vai entender bem o que eu estou falando. Mas você tem um objetivo de chegar. E é interessante que quando você chega naquele lugar, o lugar é bonito. E o caminho também é bonito, porque você vai vendo a criação de Deus, árvores, pássaros, animais, às vezes que atravessam pelo seu caminho. Mas você não para, você continua a sua jornada. Queridos, o que Deus manda falar para você nesta manhã é que Ele está disposto a te guiar. Mas Ele quer te guiar por um caminho que vai te levar a receber a sua bênção. Deus nunca vai te segurar pela mão se você estiver num caminho contrário à vontade dEle. Mas a partir do momento que você estiver disposto, você tem o livre-arbítrio. Você pode seguir o caminho que você quiser. Nenhum pastor, nenhum anjo, nem Deus vai te obrigar a você seguir o caminho correto. Mas Ele mesmo diz: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe. É uma questão de escolha. Volto a dizer, eu tenho certeza, Deus tem falado comigo que Ele tem milagres grandes. Não é pequenos, milagres grandes para fazer no meio do povo dEle. Deus não mudou. Deus não mudou. O Deus que ressuscitou morto, Ele é o mesmo hoje. O Deus que abriu o mar, Ele é o mesmo hoje. Mas nós mudamos. Em Hebreus, no capítulo 11, será que nós poderíamos declarar a mesma fé? A mesma fé que diz lá, pela fé, Abraão, pela fé.
Estou em Mateus, Hebreus 11. Já achou, pastor? Pode ler. O senhor já achou? Deixa eu só achar aqui. Aqui, olha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E daí começa a falar, pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não viam. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Pela fé, habitou na terra da promessa. Será que Deus mudou? Não. Mas nós mudamos. A nossa fé mudou. Por que aqueles homens alcançaram? Alcançaram pela fé. Qual é o caminho que nós queremos seguir nessa manhã? Qual é o caminho que você está disposto a enfrentar com Deus? Tenha certeza que no caminho estreito Deus estará contigo. Deus te guiará pela sua mão. Deus te carregará no colo. Deus não deixará que nada de mal lhe aconteça. Assim como diz em Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. 1000 podem cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido, porque Ele dá ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os momentos. Deus essa manhã trouxe você aqui, para te dizer, mantenha a sua fé em alta, siga o caminho que te leva à salvação. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Todas as promessas que um dia eu fiz para a sua vida, eu vou entregar. Todas as aflições que você está passando nesse momento no seu coração, eu vou tirar. A enfermidade que porventura foi colocada em seu corpo físico, eu vou extrair. Não importa qual seja. Deus te formou. Ele é o teu Criador. Aquele que faz uma peça, aquele que faz um carro, Ele conhece todas as peças. Deus te fez. Ele conhece a cada peça sua. Ele conhece a cada órgão. Deus é capaz de transformar a sua mente. Deus é capaz de transformar o seu coração. Deus te coloca um órgão novo. Deus regenera. Eu falei para um irmão esses dias e creio, eu tenho certeza, eu vou trazer ele aqui para dar o testemunho. Eu falei para ele que a perna dele vai crescer. Falei, a sua perna vai crescer. Todo dia você pode fazer um exercício, você pode, olha, minha perna está igual. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu vou trazer ele aqui em cima e ele vai falar, minha perna cresceu. Eu tenho certeza. Então Deus, Ele recria. Não podemos ter medo de nada. De nada. Ele faz acontecer as coisas. Vocês podem acreditar ou não. É um livre-arbítrio. Mas jamais, diante de Deus, eu subiria aqui para falar uma inverdade. Jamais. A Vilma é testemunha disso. Apareceu dinheiro na minha conta ontem. Não sei de onde veio. Eu não sei. Não sei. Apareceu. Então, você tem que crer. Apenas crer que Deus vai fazer. Talvez você esteja pensando nesse momento, nossa, mas o que eu tenho é tão impossível. A minha dívida é tão grande. A minha esposa, mas
não dá mais, o meu esposo não dá mais, aquele relacionamento jamais, não vai voltar. Tem uma palavra para você, você continue orando. Diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho orado faz algum tempo, toda madrugada. E uma das coisas que eu tenho pedido para Deus é assim: Senhor, faça um milagre no meio do teu povo. Às vezes eu não lembro o nome de todo mundo, né, para mencionar. Né? Tem alguns nomes que a gente até fala, mas no momento às vezes não lembra. Você fala, Senhor, de todo mundo que está naquela igreja, de todo mundo que está entrando lá, que já entrou, você faz um milagre. Então, isso, Soraya. Então, Senhor, não esquece. Faz um milagre, eu quero ver o milagre. Porque sabe o que acontece? O inimigo ele vai colocando tantos problemas na nossa vida, justamente para isso, para te afastar de Deus, para que você não creia mais. Não é? Então, o Senhor faz um milagre para levantar aquele povo, para que eles vejam mesmo que o Senhor realmente cumpre a tua promessa. Né? Embora aquele povo no deserto viu tanto milagre de Deus e continuava blasfemando, né? Certo? E que na nossa boca não seja assim, viu? Que mesmo que as situações estejam bem contrário daquilo que você deseja, creia que Deus vai fazer, viu? Deus vai fazer, assim como fez na minha vida, assim como fez na vida de alguns irmãos, assim como fez na família da irmã Vera. Ele vai fazer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Deus não, vou abençoar aquela irmã ali, aquele irmãozinho, não. Mentira. Viu? Deus ele tem igual para todo mundo. E no céu não falta presente. Viu? No céu não falta bênção. Viu? Quanto mais Deus dá, mais ele tem para dar. Viu? E quanto mais o inimigo tira, mais Deus tem para dar também. Viu? Então, o inimigo pode tirar, mas Deus dobra. Foi assim que ele fez com Jó? Não dobrou, não multiplicou tudo aquilo que Jó havia perdido, que Jó havia sido roubado. Então é mesmo assim, tudo aquilo que você foi roubado no longo desses anos, às vezes por negligência nossa, às vezes por nós seguirmos algum caminho errado, né? Mas Deus é misericordioso, Ele perdoa todos os nossos pecados. Se nós confessarmos os pecados, falando, Senhor, eu errei aqui, eu gastei onde não devia gastar, ou fiz algo que magoou o coração do meu esposo, da minha esposa, por isso nós agora estamos nessa contenda, mas eu peço que o Senhor me perdoa, limpa meu coração, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e na minha vida. Amém?